Hoje eu quero compartilhar uma palavra com vocês que eu já até falei um pouco sobre ela. Está lá em Lucas 15, a partir do versículo 8. Uma história que a gente já conhece, graças a Deus, e que o Senhor vai nos trazer hoje mais um pouco sobre essa palavra. Lucas 15, a partir do versículo 8. A parábola da dracma perdida. Amém. O qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E tendo achado, reúne as amigas e vizinhos, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Amém. Ao longo da nossa jornada de vida, nós perdemos muitas coisas, né? Quanto de nós não já perdeu a carteira, brinco, pulseira, anel, por aí, né? Então, acho que todos nós já perdemos alguma coisa ao longo da nossa vida. Dinheiro, tudo. E quantos de nós não perdemos essas coisas dentro de casa? Que a gente faz aquela bagunça, revira tudo e procura e não acha. Como essa mulher que perdeu o seu talento, a sua dracma. Em Lucas, no capítulo 15, vai contar 3 histórias que em um ponto elas falam, as falas são muito parecidas. Falam de coisas que perdemos e da busca que nós precisamos fazer para encontrá-las. Perdemos objetos, perdemos pessoas, perdemos valores, perdemos princípios, mas em todas elas, ao seu fim, quando aquilo que se procura é encontrado, torna-se um motivo de alegria, tanto para quem o encontrou, quanto para as pessoas que estão em volta. Com a nossa alegria, contagia a alegria de quem está na nossa volta. Então, aquilo que Deus realiza em nós, a partir de nós, a partir de uma cura, a partir de uma decisão, a partir de uma obediência, aquilo que em nós é restituído, é reconstruído, em Deus beneficia a vida do outro, atinge o outro, traz alegria também para o outro. Então, a mudança que é algo tão maravilhoso, que a mudança que Deus faz em nós, ela não é só para nós. Quem estiver ao nosso lado, ela vai ser contaminada, mas contaminada de uma forma boa, com a nossa alegria, com a nossa autoestima. A dracma perdida também é a representação, também é representada quando começamos a nos distanciar, a nos afastar de Jesus, o nosso noivo. Naquela época, quando se ficava noiva, precisava ter algo que se identificasse que a pessoa estava comprometida. Era como se fosse uma aliança feita com a pessoa que seria seu marido, seu futuro marido. Em Apocalipse 19, no versículo 7, a noiva, enquanto ela espera seu noivo, ela vai se preparando. No versículo 8 diz que esses atavios, esses enfeites, são os atos de justiça dos santos.
Então, naquela época, quando uma moça ia casar, ela ficava noiva, então ela tinha que se enfeitar. Ela tinha toda uma preparação até o dia do casamento. E ela se embelezava, ela colocava apetrechos que identificavam que aquela mulher, que aquela moça estava noiva. Então, quem visse ela tinha certeza de que ela estava noiva de alguém, que ela estava sendo preparada para um casamento. É o que vemos nessa mulher e em nós também. É o próprio noivo que se ocupa de enfeitar a sua noiva. É o nosso Senhor que nos capacita, que nos dá estratégias, que nos enfeita com seus atributos, antes de nos dar uma ordem, de nos dar uma missão. O Senhor nunca fala, nunca nos dá uma direção sem antes nos capacitar. A gente pode não lembrar, a gente pode não entender, mas o Senhor nunca nos manda para algum lugar sem antes nos revestir, mostrar não o que vai acontecer, mas para que nossos sentimentos, nossos pensamentos estejam guardados. O Senhor, Ele sempre faz isso, quando nos dá uma missão para fazer. Se a noiva não está enfeitada, se ela não se preparou, se ela não cuidou, não zelou do que o noivo, com que o noivo a estava entregando, então ela está desprotegida. Não há um reconhecimento de quem aquela pessoa é. Então, se aquela mulher está noiva, mas ela não tem os apetrechos, ela não tem os enfeites, ela não tem aquilo que identifica que ela é noiva, então quem é que vai chegar, vai passar e vai saber, não, aquela mulher está noiva? Não vai ter, porque ela não tem identificação nenhuma disso. Não há proteção sobre ela, ela fica vulnerável a perder qualquer coisa. E assim somos nós. Se nós não temos guardado no nosso coração a palavra que Deus tem nos dado, o direcionamento, o ensinamento, nós estamos vulneráveis a qualquer ação que o inimigo venha trazer, a qualquer cilada que o inimigo vier lançar sobre a nossa vida. A nossa mente ficando vulnerável, o nosso coração, os nossos sentimentos. Então, tudo que o inimigo planeja, ele vai conseguir atingir, porque a gente não tem aquela identificação que o Senhor já nos deu de que somos noivas, de que estamos protegidas. Nós não temos aquelas armaduras que o Senhor já nos entregou. O Senhor nunca manda um soldado dele para a guerra sem armaduras. Mas se o Senhor dá armadura e a gente não valoriza aquilo, não zela, se a gente não toma aquilo para a gente e confia naquilo e crê, tudo que vier que não é de Deus vai nos atingir. Tudo que vier vai chegar até nós, porque nós não temos identificação, nós não temos proteção. A mulher perdeu a dracma dentro de casa, e é dentro de casa que começamos a perder a presença do Senhor. E é a soma de pequenas perdas dentro de casa que nos faz perder a identificação de noiva. Há uma porção de coisas que perdemos dentro de casa, e muitas das vezes só damos conta quando é muito tarde. Na correria do nosso dia a dia, nas preocupações do dia, as coisas vão passando, os problemas vão vindo, a gente vai empurrando com a barriga, vai varrendo para debaixo do tapete. Quando a gente se dá conta, já está um problema enorme que poderia ser resolvido com uma conversa, com um diálogo, com um pedido de perdão, mas como a gente não faz, quando a gente percebe, muitas das vezes está até sem volta, não tem mais o que dizer, não tem mais o que falar, não tem mais como argumentar, porque aquilo ali já criou um abismo, um buraco tão grande dentro da nossa própria casa, com a nossa relação marido e mulher, com a nossa relação com os filhos, com quem quer que seja. Se a gente não senta, se a gente não procura entender aquilo de imediato, aquilo vai só distanciando e vai só afastando a presença de Deus da nossa casa. Porque Deus é uma imensidão de misericórdia, mas é também infinitamente justo. Aleluia por isso. A gente se prende muito na Deus é misericordioso. Eu errei que não, mas Deus Ele é mesmo muito misericordioso, mas Deus também é justo. E Ele vai agir com justiça sobre os deles.
Quando não há uma obediência voluntária das esposas para com seus maridos, quando não há submissão para com o sacerdote de Deus que Deus lhe deu, quando uma mulher não acredita no ministério de seu marido, ou quando o marido não acredita que Deus pode usar aquela mulher, a sua própria mulher, que a mulher tem um ministério, que aquela mulher tem um chamado, que aquela mulher tem uma intercessão, quando um não acredita no outro, aquilo vai só distanciando, vai só perdendo a presença de Deus. A falta de oração e sabedoria das mulheres para com seus maridos, nos afazeres de casa, com seus filhos, a falta de posicionamento de sacerdote do marido. O marido ele precisa se posicionar em Deus. Por mais que a mulher esteja ali orando, abençoando, o marido também tem a sua parte, ele precisa se posicionar em Deus, para que juntos eles possam fechar todas as lacunas e não percam mais nada dentro das suas casas. Amar suas esposas como Cristo amou a igreja, o respeito de um para com o outro, enfim, são inúmeras coisas, muitas coisas que podemos identificar, nossas dracmas perdidas. E o noivo não nos recebe sem essas características. A gente pode passar uma semana de jejum, pode afundar o joelho de orar. Se a gente não tiver com a nossa casa ajustada, se a gente não tiver com o nosso relacionamento com os nossos filhos, com o nosso marido ajustado em Deus, nada vai adiantar. Infelizmente, vai ser muito pouco que Deus mesmo vai poder fazer, porque é muito pouco que você está entregando. Você está fazendo aquilo para si, não para poder ver a restauração da sua casa. A parábola continua dizendo que a mulher, ao identificar que perdeu, ela acende a candeia, varre a casa cuidadosamente e sai à procura. Nós precisamos ter esses enfeites. Nós precisamos merecer esses adornos. Ninguém perde o que não tem. Então, se você perdeu, é porque você tinha. Então, se a mulher perdeu a dracma, é porque ela tinha. Estava na mão dela, só que por descuido, por inúmeros motivos, ela perdeu. E assim somos nós. Nós temos a presença de Deus o tempo todo. É nossa, foi dada de graça. Foi dada. Mas se a gente perde, foi porque descuido nosso. Mas a gente tinha. Adão ouviu a voz de Deus o chamando, porque ele já havia perdido a ligação com o Pai. Então, quando Deus vinha no fim da tarde, não tinha ele não precisava chamar Adão, era uma ligação tão forte que não precisava ter voz, não precisava daquilo. Quando Adão escuta a voz de Deus, é porque já estava já distante, é porque já tinha perdido aquela ligação com Deus. Verdade. Para acender uma candeia, precisava-se de azeite. E até hoje, o azeite ele tem um custo, ele tem um valor alto. E muitas das vezes era um gasto igual ou até maior do que o valor da dracma, que naquela época era mais ou menos como um dia de trabalho. Então hoje nós precisamos acender nossa candeia. Mesmo que o preço seja alto para se esforçar, para se arrepender, para se humilhar, para se derramar, porque a gente sabe que não é fácil. A gente deixar de fazer o que a gente gosta, a gente deixar de viver nossos prazeres, para estar ali na presença de Deus, orando, clamando, chorando, nos mostrando diante de Deus, é muito difícil isso. Não vem dizer que é fácil, que é moleza, porque não é. Você se despir diante de Deus, Ele que tudo vê, que tudo sabe, mas você chegar e falar, Senhor, eu fiz isso, eu pequei, eu menti, eu errei, isso não é fácil, mas nós precisamos disso. Porque não há sacrifício nenhum feito de candeia acesa, de luz acesa, que Deus não possa resgatar em nós. Porque essa luz, essa claridade que nos faz enxergar as coisas perdidas é o próprio Cristo. Então não tem como você estar diante do Senhor, clamando, se derramando pela sua casa, pela sua família, e Deus não agir. Não tem como você clamar pela presença do Senhor Jesus e não haver claridade.
e não haver, a não ser que lá dentro você não queira, a não ser que você esteja escondendo algo, mas se verdadeiramente, se de verdade, do fundo da sua alma, do seu coração, do mais profundo íntimo seu, se você diante de Deus chamar essa luz, Senhor, vem aqui me ajudar porque eu não consigo, não tem nada que vai estar escondido que você não vai ver. Não tem olhos que fique fechado, não tem cegueira que permaneça, não tem, porque essa luz, essa claridade é o próprio Cristo. É o próprio Cristo, então não tem como. É verdade. E essa busca, ela é diligente. Ela vai exigir nossa força, nosso tempo, nossa paciência. Nós não podemos desistir de primeira. Nós precisamos insistir. Não adianta você dar uma varridinha ali pelo meio, não, né? Eu falo muito isso pro meu filho. Eita, Né? Pede para pegar alguma coisa, não achei, mas só dá aquela olhadinha por cima, não pega debaixo do livro, debaixo das coisas, não tira do lugar, então não vai achar mesmo, não tem como, você só dá aquela olhadinha por cima, você tem que ir fundo, você tem que arrastar os móveis, você tem que fazer aquela desorganização para que Deus venha e organize. E com isso, nós vamos permitir que a luz entre em cada cômodo que nos compõe. O cômodo do nosso coração, o cômodo da nossa alma, da nossa mente. Cada parte que nos compõe, dia após dia, nós insistindo nessa busca, nessa entrega ao Senhor, o Senhor ele vai trazendo as coisas que estão dentro da gente que às vezes nem a gente mesmo sabia. Coisas pensamentos, sentimentos que estavam guardados e escondidos, e o Senhor vai trazendo. Coisas que os nossos olhos não viam e começa a ver, percepções, entendimentos. Então tudo isso o Senhor vai trazendo, à medida que a gente vai procurando, à medida que a gente vai colocando Cristo como luz na nossa casa, dentro da nossa casa, como luz para iluminar cada canto da nossa casa. Nós vamos conseguir entender melhor aquilo que Deus quer de cada um de nós, da nossa família, com os nossos filhos. Nós precisamos ter cuidado com o que perdemos dentro de casa. Isso pode ser também a tristeza do outro que está lá fora. A gente nunca deve pensar, nunca deve agir pensando em nós mesmos. Sempre vai ter alguém que vai estar te observando, que vai estar te olhando. Como será que ela faz? Ixi, surgiu um problema, como que ela vai resolver? Então sempre pode ter certeza que tem alguém te observando. Então, como eu falei no começo, a sua alegria pode contagiar a alegria do outro. A sua tristeza pode também contagiar a alegria a vida do outro. Isso é verdade. Isso é verdade. Se a nossa casa não estiver em ordem, dificilmente a igreja vai estar. Nós precisamos reconhecer que dentro de casa nós temos feito coisas que têm ferido nossos maridos, nossas esposas, nossos filhos. E somente com a consciência que precisamos deixar a luz, que é Cristo, entrar e que podemos reavê-las e corrigi-las. Sem isso, como estaremos diante do noivo? Como nós vamos nos portar diante do Senhor? Se a gente reconhece que ferimos com palavras, que ferimos com atitudes, que somos negligentes com aquilo que Deus tem trago ao nosso coração, como que nós vamos estar diante do Senhor? Com que cara que nós vamos estar diante do Senhor? Depois de tudo que o Senhor tem feito por nós, fez por nós, já bastava. O que o Senhor fez na cruz já era o bastante para nós estarmos assim todos os dias da nossa vida agradecendo, nos derramando na presença dele. Mas ele vem todos os dias pela manhã nos trazer, nos resgatar, trazer o seu amor sobre a nossa vida. Amém? E que hoje nós possamos definitivamente e verdadeiramente trazer para os nossos lares a luz que é Cristo. Amém. Para que tudo que esteja escondido, qualquer sujeirinha no cantinho, amém, tudo mesmo, venha ser, nós possamos enxergar. Amém. Que tudo que estiver em oculto, que tudo que estiver
fora do nosso alcance, porque nós não temos uma entrega verdadeira ao Senhor, que hoje, para a honra e para a glória de Cristo Jesus, nós possamos enxergar verdadeiramente aquilo que precisamos mudar, e corrigir o que erramos, e resgatar, e tomar a nossa posição que Deus nos colocou para a glória do nome dele, amém? Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos e bendizemos pela tua palavra neste momento. Senhor, obrigado pela tua palavra, obrigado porque mais uma vez, Senhor, o Senhor tem insistido em nos corrigir, em nos colocar na posição a qual o Senhor mesmo nos chamou, Pai. Senhor, hoje nós nos comprometemos diante de Ti, diante da Tua palavra, Senhor, a corrigir, Senhor, todas as coisas erradas, tudo aquilo que estamos errando, para a glória do Teu santo nome. Que o Senhor possa nos ajudar, como o Senhor tem feito até o dia de hoje, cada um de nós, a trazer sobre os nossos lares, Pai, um entendimento, a palavra, a luz, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós te louvamos por isso, em nome de Jesus. Amém. Amém.